Estamos chegando, estamos dando início a mais um Encontro Mulheres com você aqui na nossa TV Galega. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom dividir essa uma hora, né, na programação da nossa TV Galega, recebendo também convidados especiais para fazer a diferença no seu dia a dia. Dia a dia que vem sendo marcado por muita preocupação nesse cenário, no cenário da dengue de norte a sul do país. Realmente a preocupação é evidente, em Blumenau não seria diferente. E a gente começa o nosso programa justamente falando sobre o cenário da dengue, esse momento realmente que exige atenção por parte de todos nós e, claro, muitas pessoas cobrando agilidades por parte das autoridades, e vamos saber quais são essas prioridades que estão sendo colocadas em evidência aqui na nossa cidade, na área da saúde. O meu convidado é o Dr. Marcelo Lanzarin, que é o secretário de Promoção da Saúde de Blumenau. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Dr. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Denise, obrigado pelo convite, poder estar aqui conversando com você sobre um tema tão relevante que realmente tem assustado a população. O Brasil passa pela maior epidemia de dengue da sua história. Na última semana, mais de 2 milhões de casos confirmados de dengue no Brasil, Santa Catarina e aqui em Blumenau, infelizmente não é diferente, né? Nós estamos observando um aumento significativo do número de casos aí nas últimas semanas. E as pessoas perguntam, doutor Marcelo, por quê? O que está acontecendo nessa questão de mais de 2 milhões de casos? O primeiro 1 milhão nós vivemos ali entre janeiro e fevereiro. E agora no mês de março, essa somatória de mais 1 milhão de casos no nosso país. E o que está acontecendo? Qual é a resposta no primeiro momento que vem das autoridades de saúde para poder descrever esse cenário que nós estamos vivendo? Bom, a dengue ela se caracteriza, né, por uma doença que é diretamente influenciada por fatores climáticos. O mosquito, a fêmea da Aedes aegypti, ela se reproduz nas condições de umidade e calor. Então, no final do ano, nós tivemos realmente as condições favoráveis para a reprodução do mosquito, particularmente aqui no sul do Brasil, nós no Vale do Itajaí, então, vivenciamos, né, condições que passaram desde enchentes até temperaturas extremamente altas, então isso propiciou a reprodução do mosquito. E claro, uma vez tendo a fêmea do Aedes aegypti, o mosquito sendo o vetor, tendo o vírus presente, a transmissão começa. E ela, de fato, num determinado momento, ela passa a ser exponencial, porque uma única fêmea, Denise, do mosquito Aedes aegypti, ela deposita em torno de 600 a 700 ovos ao longo do seu ciclo reprodutivo. E se ela estiver contaminada com o vírus da dengue, são 600 a 700 novos mosquitos transmitindo a doença. E dali para frente, a gente está vendo a consequência, esse cenário preocupante, os números que só aumentam, infelizmente, também de óbitos, secretário, aqui na nossa cidade, na nossa região, no estado como um todo, e aí exigindo por parte de cada um de nós um pouquinho mais de cuidado. E quando a gente fala desse um pouquinho mais de cuidado, até eu vou relatar o que a gente está vivendo, por exemplo, na nossa família, por exemplo, eu estou vindo de uma semana acometida pela dengue, não foram dias fáceis, foram realmente dias pesados, dias difíceis, em que a gente perde a força do corpo, sem contar com outros sintomas também. Mas aí a gente vai lá, a gente dá uma olhada no nosso terreno, tem todo aquele cuidado, aquele zelo, que parece que ali não estaria o problema. Mas onde é que está o problema? Onde é que é esse cenário que está acometendo tantas pessoas no que a gente se refere a esse habitat, a esse meio ambiente e ao comprometimento ou a exigência de cuidado a mais por parte de todos? Então, Denise, nós todo ano, início do ano, nós fizemos a Lira, que é o nosso levantamento rápido amostral. São mais de 10 mil armadilhas que foram espalhadas em toda a cidade. E o que nós identificamos é que mais de 70% dos focos do Aedes aegypti está, de fato, na residência, no pátio das pessoas, né? Então, é importante que todos nós estejamos envolvidos no combate e enfrentamento ao mosquito, porque eu posso fazer a minha parte dentro do meu terreno, dentro da minha casa, mas infelizmente, às vezes o meu vizinho não tem essa mesma percepção. E nós temos recebido, através dos canais da Prefeitura, 156 e outros canais de comunicação, muitas denúncias. Nós não estamos mais conseguindo dar conta, nem sequer de atender o telefone. E o que nós temos pedido? Para que as pessoas sensibilizem o seu vizinho. Você já fez a sua parte no seu terreno, vá ali no muro, bata na campainha do seu vizinho, converse com ele também, se você percebe que ele ainda não está fazendo a sua parte.
porque não há mais condições, não há pernas para o poder público dar conta de atender todas essas demandas. Nós estamos com mais de 100 agentes de endemia, contratamos mais 35 agentes, junto com os agentes comunitários, estamos visitando a residência das pessoas, estamos orientando, fazendo mutirões para retirada de lixo. Infelizmente a dengue é isso, ela é uma doença da sujeira, Denise, essa é a grande realidade, né? A fêmea do mosquito, ela procura locais onde a água está parada para reproduzir, para colocar os seus ovos. Então uma simples tampinha de garrafa com água acumulada é um local propício para ela se reproduzir. Nós já tiramos mais de 500 toneladas de lixo da residência, dos terrenos baldios aqui na nossa cidade. Continuamos constantemente fazendo mutirões de limpeza, mas o que nos entristece, Denise, é fazer um mutirão de limpeza numa determinada localidade e 2, 3 semanas retornar ali e encontrar todo aquele lixo jogado mais uma vez em lugares inadequados, né? E isso favorece a proliferação do mosquito. Então, se nós todos não estivermos envolvidos, infelizmente fica difícil realmente reduzir ou mudar esse quadro. Temos feito um esforço muito grande, ampliado as equipes de atendimento, montamos um centro de atendimento à dengue, montamos um centro de monitoramento, que é justamente para acompanhar aqueles pacientes com comorbidades, que têm uma chance maior de complicação. Então, nós acessamos, através dos laboratórios, o resultado desses exames, entramos em contato com essas pessoas para saber como elas estão, os sintomas. Em caso necessário, nós orientamos que elas procurem a unidade de saúde, porque algumas delas precisam fazer a hidratação endovenosa, porque a dengue ela pode causar sim uma desidratação severa num curto espaço de tempo. Por isso os pacientes com sintomas de dengue, e aqui eu gostaria de passar um recado a quem está nos acompanhando. A dengue ela de fato gera sintomas extremamente importantes. O vírus da dengue afeta componentes do sangue, como as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, e também provoca uma desidratação severa num curto espaço de tempo. Por isso, todas as pessoas com sintomas e suspeita de dengue devem se manter extremamente hidratadas. Para se ter uma ideia, uma pessoa com em torno de 70 quilos deve tomar pelo menos 6 litros de líquidos por dia. O ideal é que 1/3 disso de soro de reidratação. Isso vai mudar completamente o desfecho da doença, porque de fato algumas podem evoluir em poucas horas para a forma grave da doença. Nessa questão da hidratação, secretário, eu mesmo com ânsia, com enjoo, eu consegui me hidratar muito em casa, né? Foi realmente um consumo consciente de água, mais do que o normal, porque eu sabia que eu exigia daquele momento aquele cuidado a mais. Mas a gente sabe que tem pessoas que não estão conseguindo justamente, né, tomar mais água do que o normal, a utilização também daquele soro caseiro, também nesse processo da hidratação. Como é que a gente pode direcionar para essas pessoas que não estão conseguindo, mesmo sabendo que precisam, mas não conseguem introduzir essa água acima do normal? O que deve ser feito para esses casos? Bom, Denise, algumas pessoas de fato acabam apresentando sintomas mais importantes, dificuldade de se alimentar. Essas pessoas, à medida que elas vão tendo sintomas mais importantes, elas precisam inclusive receber a hidratação endovenosa. Nós temos mais de 600 pontos de hidratação em toda a rede municipal de saúde pública aqui em Blumenau. Todas as nossas unidades de saúde têm espaços adequados para que esses pacientes possam ser hidratados e receber esse soro diretamente na veia. Alguns deles de fato precisam disso até para se recuperar um pouco mais e aí sim conseguir fazer essa hidratação via oral. Aqui no nosso centro de atendimento à dengue, que fica no campus 3 da FURB, nós temos mais de 90 pontos ali, onde, havendo a indicação, esses pacientes já recebem naquele momento a hidratação endovenosa, né? Mas é importante de fato insistir, né? Prestar atenção nos sintomas. A dengue ela causa sintomas importantes e, diferente do Covid, essas pessoas demandam o sistema de saúde. São dores no corpo, uma febre alta de início súbito, isso é muito característico na dengue, em torno de 38, 39, 40 graus às vezes, dores nas articulações, indisposição geral, dor de cabeça.
Em alguns casos, em torno de 50% dos casos, as pessoas apresentam manchas, petequias na pele, isso também é um indicativo de dengue. O que nós estamos fazendo? Orientando as pessoas que procurem a unidade de saúde caso necessário, mas também utilizem uma ferramenta que desde o ano passado nós temos à disposição para qualquer pessoa que reside em Blumenau, sendo ela usuária do serviço público ou da rede privada. O Alô Saúde é uma ferramenta que está disponível 24 horas por dia. Você vai ser atendido por um profissional médico, vai fazer uma teleconsulta e esse profissional vai poder lhe avaliar, indicar as melhores formas de tratar nesse momento com a doença. Se você vai poder ficar em casa, iniciar a reidratação oral ou então se realmente precisa buscar o atendimento numa unidade de saúde. Também é importante salientar, Denise, que alguns medicamentos são contraindicados no caso de dengue. Como a dengue afeta o sistema sanguíneo, principalmente as plaquetas, como eu disse, que são responsáveis pela coagulação do sangue, alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios, que são muito utilizados inclusive pelas pessoas de idade, em função de que elas apresentam dores crônicas, artrite, artrose, dores na coluna, elas acabam utilizando com frequência os anti-inflamatórios. Durante o período em que a pessoa está com sintomas de dengue, é contraindicada a utilização desses medicamentos, porque eles já têm como efeito colateral alterar o sistema de coagulação. Os corticoides, como a prednisona, o AS infantil, que popularmente é muito utilizado, deve-se interromper o uso dessas medicações especificamente, durante o período dos sintomas da dengue. E como ela é uma doença viral, não existe um remédio específico para tratar ela, e sim os sintomas. E aí, nesses casos, o paracetamol, a dipirona são os medicamentos mais indicados. Umas pessoas perguntam, secretário, se é uma doença contagiosa. Isso porque às vezes acontece de acometer 2, 3, 4 membros da mesma família e dali para frente tem um contato com outro conhecido, quando vê também está com a dengue. São semelhanças, porque realmente é uma explosão de casos de dengue, ou a gente pode relacionar como sendo uma doença contagiosa? Não, a dengue ela não se transmite de uma pessoa para outra. O único vetor que transmite a doença é, de fato, a fêmea do Aedes aegypti. O que acontece é que eu tendo uma pessoa doente em casa, se eu tenho os focos do mosquito, eventualmente ela vai ser picada, essa fêmea vai picar uma outra pessoa da família e aí vai transmitir o vírus e se inicia um novo ciclo da doença. Mas não há risco nenhum, a doença não passa de uma pessoa para outra. Tem que haver a transmissão através do mosquito. Depois da picada, geralmente quantos dias após a picada começam a aparecer os primeiros sintomas relacionados à dengue? Existe um período de incubação, que na verdade é o período em que o vírus está se reproduzindo no organismo das pessoas. Em média de 3 a 4 dias já há uma carga viral significativa no organismo da pessoa e aí começam então o início dos sintomas. Geralmente esses sintomas vão durar em torno de 7 dias. Algumas pessoas podem ter sintomas ainda e apresentar sinais da doença até 15 dias após o início da doença. Mas em média de 7 a 10 dias a tendência é que os sintomas já diminuem e a pessoa comece a se restabelecer. As unidades de saúde, a rede hospitalar, todos estão sobrecarregados. São muitos casos de dengue e outras situações. Eu acho que o único local que a gente pode pontuar que realmente é totalmente direcionado para casos envolvendo realmente pacientes com dengue é a central de atendimento da dengue no campus 3 da FURB. E aí vem uma preocupação, secretário, para o município. É importante saber que esse paciente está com os sintomas, ou seja, o paciente desenvolveu os sintomas, tem que fazer esse comunicado, tem que levar para vocês essa informação para ter uma dimensão a mais sobre a realidade da dengue em Blumenau? Na realidade, todos os pacientes que procuram as nossas unidades de saúde, e aí é importante salientar, Denise, que todas as nossas unidades de saúde, todos os nossos profissionais estão preparados para o atendimento dos pacientes com dengue. Não é apenas na central de atendimento ali no campus 3 da FURB que nós estamos realizando os atendimentos das pessoas com suspeita de dengue. Todas as nossas unidades de saúde atendem a população. Mas, de fato, você trouxe aqui
uma questão importante. Não é só a dengue, nós estamos observando um aumento das doenças respiratórias. Mais uma vez, o Covid também está presente. Nos últimos 30 dias, nós registramos quase 4.000 casos de Covid aqui no nosso município. Tivemos 2 óbitos e, na verdade, no dia de hoje, inclusive, mais um óbito confirmado por Covid aqui no nosso município. Então, sim, de fato, existe um aumento importante de outras doenças além da dengue, como o Covid e outros sintomas respiratórios, sobrecarregando a rede de saúde do município. E aí não é só a estrutura pública, mas o privado também. Nós estamos observando a dificuldade que se tem com relação ao atendimento dessas pessoas. E aqui também vale mais um apelo e um pedido de compreensão à população. Nesse momento, há sim um tempo maior de espera para o atendimento das pessoas, não só nas unidades de saúde do município, nas unidades públicas, mas também no privado, justamente por esse aumento significativo de procura. Então, os casos mais graves, eles são priorizados, essas pessoas são atendidas, né, de forma prioritária, mas a média de tempo de atendimento em alguns locais tem girado em torno de até 3 horas. Então, nós queríamos pedir a compreensão da população nesse momento. Há uma sobrecarga importante sobre toda a rede de saúde do município, e essa é uma realidade não só de Blumenau. Aqui no estado de Santa Catarina nós estamos observando isso também. Dos 295 municípios, quase 150 deles já são considerados infestados por dengue. Então é uma realidade que assola o nosso estado, né, que vem demonstrando que a dengue está presente aqui e que é algo que nós vamos ter que nos acostumar a conviver. Denise, Santa Catarina, por décadas, foi o único estado do Brasil que não tinha passado por uma epidemia de dengue. A nossa primeira epidemia foi em 2022 e daqui para frente esse vai ser um cenário que, como eu disse, nós vamos ter que aprender a conviver. Enquanto outros estados passam todos os anos por esse problema, né? Estados como Rio, São Paulo, Minas Gerais, isso já é corriqueiro, principalmente nos períodos mais quentes. Aqui é algo novo que nós estamos aprendendo a lidar, mas temos tido uma resposta positiva de fato, apesar de um aumento significativo de casos. Se nós compararmos com outros estados e outros municípios, o número de óbitos ainda não é tão grande, mas nos preocupa sim, porque à medida que a doença vai aumentando, a possibilidade de nós termos outros casos mais graves também aumenta significativamente. Secretário, e a tendência agora, né? Já estamos no outono, depois da chegada do inverno, as temperaturas mais amenas, isso tende a frear um pouco esse cenário da dengue? Nós acreditamos que sim. Por outro lado, nós estamos trabalhando com um cenário que ainda prevê um aumento do número de casos nas próximas semanas, mesmo com uma mudança climática. E aqui nós temos uma questão importante também. O que nós estamos observando é que o mosquito tem se adaptado também às condições do clima. Antes o mosquito e a fêmea basicamente ela se reproduzia em água parada e a temperatura elevada favorecia a sua reprodução. Em alguns outros estados já tem relatos da transmissão da doença se manter sustentada mesmo naqueles períodos com a temperatura mais baixa. Então isso nos preocupa. Nos preocupa também a mudança da prevalência do mosquito. Há 5 anos atrás, quando nós fazíamos o levantamento rápido e espalhávamos as armadilhas no município, nós identificávamos de que de cada 10 larvas analisadas, 7 eram de pernilongos e 3 do Aedes aegypti. Isso veio mudando e hoje ele já é a espécie predominante. De cada 10 amostras que nós temos, hoje 7 são do Aedes aegypti e 3 de outros pernilongos, outros insetos. Então isso nos preocupa, o mosquito tem se adaptado e isso faz com que, infelizmente, nós possamos ter a possibilidade de, mesmo com a mudança da temperatura, o número de casos ainda se manter um pouco elevado. Rapidamente, secretário, para finalizar também essa questão, a pessoa, que no meu caso, peguei dengue, superei, passei pelos sintomas, estou me restabelecendo agora. Eu corro o risco de novamente desenvolver essa doença? Eu posso novamente apresentar o cenário da dengue presente na minha vida?
Denise, infelizmente sim, existem 4 sorotipos diferentes do vírus da dengue que circulam aqui no estado de Santa Catarina e aqui em Blumenau também. Portanto, sim, você pode, infelizmente, numa outra infecção, desenvolver os sintomas da doença também. Isso, de fato, pode acontecer. E tem essa relação também, o paciente, de repente, numa segunda vez que pega a doença, que pega a dengue, ser ainda mais agressivo naquele momento? Ou não é assim? Existem algumas pessoas que sim, que apresentam sintomas mais intensos numa segunda infecção, né? Aqui também vale um esclarecimento, porque muitas pessoas acreditam que existe um tipo específico do vírus que transmite a dengue hemorrágica. Não, a dengue hemorrágica ela é uma complicação da doença. Qualquer um dos sorotipos pode levar à dengue hemorrágica. Ela ocorre justamente por uma redução significativa do número de plaquetas. Por isso que os pacientes com dengue, nós fizemos o acompanhamento diário, eles realizam diariamente hemogramas para que nós possamos acompanhar o número de plaquetas, que pode reduzir significativamente em poucas horas nesses pacientes. E isso então provocar hemorragias espontâneas, sangramento no nariz, sangramento na gengiva, sangramento gastrointestinal. Por isso que esses pacientes fazem um hemograma seriado, onde nós acompanhamos essa redução de plaquetas. Uma redução abaixo de 60 mil já é algo que nos preocupa, né? Por isso esses pacientes são monitorados inclusive, mas não significa que todos os casos, ou que exista, como eu disse, um tipo específico do vírus da dengue que causa a dengue hemorrágica. Ela é uma complicação da doença. Por isso, mais uma vez, é extremamente importante que esses pacientes com sintomas de dengue se mantenham hidratados, provoquem uma hiperidratação ao longo de todo o período que apresentem os sintomas. Para poder finalizar agora realmente, 1 minutinho e meio, não mais do que isso, estamos também com a campanha de vacinação contra a gripe, uma outra preocupação também muito evidente nesse momento. Pacientes que tiveram dengue agora recentemente, né, que acabaram de sair dos sintomas e fazem parte dos grupos prioritários, podem já tomar a vacina ou de repente podem esperar um pouquinho para serem imunizados? Não, eles podem tomar a vacina, Denise. É importante só que durante o período da doença em que a pessoa está apresentando os sintomas, de fato ela evite tomar a vacina da gripe. Mas após o término dos sintomas, quando ela estiver restabelecida, ela pode sim já receber a vacina da gripe. A campanha que vai até o mês de maio, então tem um tempinho também para poder buscar essa imunização. Primeiro ver se faz parte do grupo prioritário e depois não deixar de tomar a vacina. Está disponível nas unidades de saúde. Exatamente, Denise. A campanha começou no último dia 25 e vai até o final de maio. Nesse momento, os grupos prioritários são as crianças a partir dos 6 meses até os 5 anos, 11 meses e 29 dias, as gestantes, as puérperas, que são aquelas mães que ganharam o nenê até os 45 dias pós-parto, os profissionais de saúde, os profissionais de educação, do transporte coletivo e as pessoas imunocomprometidas e também com comorbidades. Portanto, aqueles hipertensos, diabéticos também têm direito a receber a vacina da gripe, além dos idosos acima de 60 anos. Todo esse público está apto nesse momento a receber a vacina. São mais de 25 salas de vacina espalhadas em todas as nossas unidades de saúde. No site da prefeitura é possível encontrar quais são essas unidades de saúde que contam com a sala de vacina que vão estar vacinando a população. E para finalizar, no dia 13 de abril, todas as nossas unidades de saúde vão estar vacinando a população contra a gripe no dia D de vacinação. Isso aí, secretário, muito obrigada por estar mais uma vez conosco aqui, prestando essas informações tão importantes nesse momento. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Denise. Gente, intervalo comercial. Na sequência tem muito mais. O nosso próximo assunto fala sobre obesidade e também transtornos alimentares. Rapidinho, eu volto já.